Nós temos hoje uma notícia, um comentário bíblico que vamos tecer algumas considerações. A Folha de São Paulo, edição de 10 de maio de 2015, traz um artigo na página 02 com o título Má Fé. E diz então no comentário que no Brasil eles são poucos, mas nos Estados Unidos já são em número suficiente para causar furor na mídia e aparecem em certas estatísticas de saúde. Trata-se dos grupos que recusam tratamento médico por razões religiosas, há desde Testemunhas de Jeová, que hoje rejeitam transfusões de sangue, até a ciência cristã, que admite pouquíssimas ações médicas, como para curar os ossos quebrados. No meio do caminho, várias denominações proíbem ou desencorajam a vacinação. Se ainda há tempo, cabe ao poder público assegurar que a criança receba tratamento mesmo contra a vontade dos pais. Se o pior já aconteceu, porém, não creio que seja o caso de punir os genitores com rigor máximo. Alegações para evitar transfusão de sangue. Declaram as Testemunhas de Jeová que a transfusão de sangue é proibida, que a sua utilização implica em aniquilamento, maneira de crer desta entidade, ou seja, elimina qualquer possibilidade de ressurreição. É de se esclarecer que elas, as testemunhas, por algum tempo, que o texto se referia à proibição de vacinação, que também consideravam uma violação do pacto eterno que Deus fez com Noé, baseando tal pensamento na Bíblia Sagrada, supostamente. Abandonou essa ideia, conforme publicado na revista Sentinela, edição de janeiro de 1954, página 15. Mais tarde, passaram a proibir o transplante de órgãos, com a explicação de que um transplante de órgãos equivalia a uma transfusão de sangue. E como justificativa, indagam: Deus permitiu que os humanos comessem carne animal. Será que isso incluía comer carne humana? Não. Isso seria canibalismo, costume repugnante a todas as pessoas civilizadas. Então, este comentário na Folha vai mais longe, mas é com outros objetivos que não ligados a qualquer tipo de religião. E o que nós observamos aqui, então, é que essa maneira de encarar, essa forma de atender à Bíblia Sagrada, ela não tem apoio bíblico, tanto não tem que periodicamente aquelas proibições que existiram a princípio no meio desse grupo religioso, paulatinamente foram deixados de lado como compreensões novas ou, como dizem normalmente, iluminações que receberam no passado, e assim foram mudando certas colocações. De modo que temos essa posição que é preciso termos cuidado para não cairmos no erro, porque às vezes uma família tem uma criança que ainda não tem raciocínio para decidir nada a respeito dela mesma, e a decisão cabe aos pais. Eu pergunto, como ficariam esses pais se viessem dar
proibir uma transfusão de sangue que viesse ocasionar a morte da criança. Será que isso não ficaria pesando na consciência dos pais saber que contribuíram por motivo religioso de um tratamento que poderia dar margem à sobrevivência da sua criança? Nós estamos vivendo num país em que periodicamente são levantadas campanhas para fornecer sangue para pessoas enfermas. E nós temos que considerar em 1 João capítulo 3, versículo 16, que o maior doador de sangue foi o Senhor Jesus Cristo, que doou seu sangue por inteiro para objetivar a nossa redenção, como diz o texto bíblico. Não foi com ouro, nem com prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E Jesus poderia, sem dúvida, livrar-se dessa morte, mas ele resolveu assumir esse compromisso porque tinha em vista a nossa redenção. E nós dizemos então que a morte de Jesus foi morte vicária. Ele disse, certa ocasião, ninguém tira a minha vida. Eu a dou, eu tenho o poder de dá-la e retomá-la. De modo que Jesus poderia ter evitado, mas ele nos amou de tal maneira, como diz o texto bíblico, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, recomendamos aos nossos ouvintes que tenham cuidado na assimilação de ensinos conflitantes com a Bíblia Sagrada, que pode ocasionar certas tristezas pela morte de crianças que não raciocinam ainda para impedir qualquer providência vinda dos pais, e cabe aos pais zelar, cuidar de seus filhos, porque essa é a vontade de Deus: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e povoai-a.